Boa noite, boa noite, boa noite. O som tá legal, gente? Olá, Aine. Olá a todos e a todas. Ok, então o som tá ótimo. Deixa eu mandar um recado aqui para Pedro, não sai não. Esperando aqui o meu companheiro de lançamento, Pedro Anselmo Carvalho Neto, para a gente falar sobre fazer o lançamento desses dois livros, né? Quando nos observam, do Carvalho Neto, e ouça no volume máximo o meu, né? Nós vamos falar sobre processo de escrita, falar um pouco sobre os livros. Primeiramente, agradecendo a todos aí que estão participando nessa noite de quinta-feira, chuvosa em Jequié. Pelo menos garoando aqui tá. Olá, Maurício, psicólogo. Muitos alunos e ex-alunos prometeram estar aqui com a gente, né? Alguns colegas também. Daqui a pouquinho a gente começa. Alô, professor Rogério Teixeira. Mercadinho do Rô, uma rádio aí na web, gente. Bem legal, com música baiana contemporânea. Recomendo, hein? Valeu, valeu, Rogério. Estamos só esperando o Pedro entrar aqui para a gente começar a falar sobre esses livros, né? E essa, entre aspas, loucura de publicar livro durante esse período de pandemia que a gente está vivendo. Vamos lá. Esperando. Daqui a pouquinho a gente começa. Vou falar também um pouquinho rapidinho dos outros dois livros que eu tenho publicado. Já tenho publicados. Boa noite, Raimundo. Aham, é você, né? Pronto. Conhecido também como Carvalho Neto, professor, vice-diretor aí no CEP e Manuel, escritor. Olá, grande Pedro. bom, salve, salve. Tudo bem? Tudo bom? Me ouvindo bem? Ouvindo bem. Tá ótimo. Ouvindo bem. Sem zumbido nenhum. Imagem E você aí? Estou Nada, ouvindo nada. bem Tudo também, tranquilo. ótimo. Eu estava aqui falando com o pessoal que já está entrando e Isso, que, gente, sobre esse momento, né? Esse lançamento virtual, que seria isso. bom se a gente pudesse se encontrar, se abraçar, né? Falar um pouquinho, ouvir um pouquinho de música, fazer um lançamento presencial, mas Mas isso não está fora ainda dos nossos planos, né? Mas quem sabe, né? futuramente. Futuramente. Certo. Então, Agradecer a todos os professores, que estão entrando, nossos colegas, alunos, isso. familiares, amigos, agradecer a todos.
explicando Isso assim, mesmo. já de início, que nós vamos abrir um momento no final para possíveis questionamentos. Então, nós lançaremos as respostas, né, a É esses isso. possíveis questionamentos. Certo. Vou começar logo a se É, apresentar. Fique à vou me vontade. apresentar. Vou me apresentar. Olha, gente, primeira coisa, queria também, como Pedro, agradecer a todos aqui, todos que estão nos apoiando. Muitos colegas já reservaram o livro, já, né, já compraram o livro e estão nos apoiando, retransmitindo, né, divulgando o livro. Eu sou professor, né, trabalho no Colégio Luiza Maim, aqui em Jequié. Um abraço a todos os meus colegas e todos os alunos. Um abraço à nossa querida diretora e, através dela, estender a todos os colegas. Trabalho com jovens e adolescentes e também adultos, né, em língua portuguesa, redação e literatura. Sou formado em letras pela UESB, né, também tenho uma formação em filosofia. E é isso aí. Escrevo já há algum tempo, mas eu já vou emendar a falar dos livros que eu publiquei, foram dois. É, certo. Olha só, enquanto eu estudava na UESB, fazia o curso de letras, eu não sei se aconteceu com você, mas naquela época a gente lia pouca literatura, a gente lia muita teoria. E eu aproveitava os recessos para entrar lá na biblioteca e fazer a festa. Então eu lia muito Rubem Fonseca, Hermann Hesse, gostava muito. E foi lá que eu conheci Radu Nassar também. Então, assim, foram autores Também. que... É. Só que teve um momento assim, especial que eu fiz uma monitoria em literatura brasileira, em teoria literária, com a professora Valéria Lessa, e ali ela me apresentou alguns contistas, né? Chekhov, Edgar Allan Poe e Júlio Cortázar e outros tantos. E aí eu me apaixonei pelo conto. Então eu comecei a escrever alguns contos. Uh, não mostrava para ninguém. Eu acho que isso é um problema, né? A gente não tem muito para quem mostrar aquilo que a gente escreve, quem gosta de escrever. Só que eu descobri que havia um concurso literário feito pela própria UESB e eu mandei alguns contos e em 2007 eu publiquei este meu primeiro livro de contos. São 4 contos apenas, né? Histórias de um Lugarejo. Em 2014, isso, eu publiquei outro livro de contos também, participando do concurso de obras literárias da professora Zélia Saldanha, da UESB, Contos Áridos, que muitos já tiveram contato aí, né? E isso vai, né, acaba incentivando a gente a escrever cada vez mais, as pessoas vão gostando e tudo mais. A primeira pessoa que lê os meus textos é sempre Hannah, né, minha esposa, e ela, se a gente combinou uma coisa, né, ela ser o mais sincero possível. Então, assim, ela já me detonou várias vezes, ela é uma pessoa que tem... Ajuda, isso aí ajuda. É, olha, Júlio Lucas, É o um Júlio. abraço, Júlio. Então, assim, tendo essa parceria, tendo pessoas para fazer a leitura dos seus textos, você vai ganhando mais confiança. E chegamos neste momento do terceiro livro, né, que nós vamos falar daqui a pouco, que é Ouça no volume máximo. É isso aí, Pedro. Tá ok. Bem, meu nome é Pedro Anselmo, né? Eu deixei o Pedro Anselmo para o professor e o Carvalho Neto para o escritor. Como o nome é grande, tem como dividir, né? Então, sou professor há 24 anos, sou formado em letras pela UESB, né?
igual a você. Tenho especializações em língua portuguesa e literatura e mestrado acadêmico pela UFES em literatura e diversidade cultural. Agradecer também, né, muito o trabalho do CEP, Regis Pacheco, basicamente no ano passado, né, ainda estava com turmas de alunos adultos, mais da parte adulta, pessoal da tarde e da noite. E esse ano, no final do ano passado, esse ano, eu estou na equipe gestora. Então, mandar um abraço aí para meus amigos da equipe gestora, né, John e a professora Fanny, que é a nossa diretora. Saudar também todos os colegas do CEP, que são muitos, são mais de 100 professores. E saudar os amigos e familiares, como eu já falei no início. Agradecer aí, estou vendo algumas pessoas entrando, Júlio Lucas, Lilian, Estela, né? Vi o pessoal da editora Penalux, mandando um abraço e boa sorte. Obrigado pela presença de vocês, são os nossos editores, né? Daqui a pouco nós vamos mostrar o livro, falar um pouquinho também da editora, do trabalho de qualidade da editora. E bem, nessa trajetória de autoria, eu tenho o meu primeiro livro, é o Casa Pétrea de Dois Alpendres, né? É uma novela literária que, quando eu retornei do mestrado, eu falei, bem, agora eu fui fazer o mestrado justamente para sair da rotina de sala de aula, né? Falei, preciso experimentar algo novo. Voltei para a sala de aula. Falei, agora preciso fazer algo diferente. Não poderia ser doutorado, por questões lá de liberação do Estado, não podia ser imediatamente, tal. Aí eu falei, não. Depois dos 40 anos, eu me senti mais, vamos dizer assim, mais seguro e mais maduro para atuar como escritor. Porque essa trajetória minha toda foi como na figura de leitor, né? Você falou aí da UESB, e aí essa trajetória, né? Também na UESB, com as leituras mais amadurecidas, mas desde lá da adolescência, na pré-adolescência, então vai se construindo esse gosto pela leitura. Então, o primeiro livro é o Casa Pétrea de Dois Alpendres, que eu lanço quando retorno do mestrado. Escrevo, na verdade, né, em 2015, mas só vou lançá-lo em 2018, final de 2018, com idas e vindas na editora, concertos, acréscimos e tal. Isso aí demandou um tempo grande até que ele ficasse pronto, né? Eu mandei em 2016, ele só fui publicar em 2018. Você vê como a minha exigência com as questões da editora não deu. Bem, e nesse tempo, do 2016 até o 2018, enquanto ele ficava pronto, Casa Pétrea, eu escrevi mais outros dois, que é o No Caminho de Volta, que é um livro de contos, que traz rastros de memória da minha infância e adolescência. Esse livro, né? Ele tem esses dois últimos, esse aqui, o que eu vou apresentar agora, são capas produzidas aqui por um cara de Jiquié, o meu amigo Silvano Barreto, da Sete Comunicações. Um trabalho muito bem feito, um trabalho que eu gosto bastante. O outro livro, né, junto com esse de contos que eu lanço também, é o Plástico Bolha. Né, O sensacional Plástico Bolha. E você lê, fala tanto e gosta tanto dele. Essa capa também, né, do meu amigo Silvano Barreto, da Sete Comunicações, aqui de Jiquié. Então, a capa muito legal, eu gosto bastante dela, né? Chama atenção, esses dois. E o primeiro que eu falei, um detalhe que eu esqueci também de mencionar, é que a orelha da capa, né, já vem assinada. A orelha do livro já vem assinada por você, né? Foi a primeira orelha que você falou que tinha escrito. E essa aqui foi nosso primeiro, vamos dizer assim, contato literário. Para quem não sabe, na verdade, Manuel é meu compadre, né? Mas meu compadre literário. Exato. Ele batiza alguns livros meus e eu também batizei esse último dele, Fazendo a Orelha
e também fazendo a leitura, claro, né? Então a gente tem esse meio que esse, essa vinculação de compadres, né? É verdade, Pedro. E, Manuel, pode aí É, seguir, meu filho. você estava falando aí de capas e orelhas, assim. Eu gosto muito da capa do Contos Áridos, né? Apesar da editora da UESB ter um capista, essa foto aqui é de Hannah, né? Hannah tirou essa foto caminhando pela fazenda do avô. E assim, eu fiquei apaixonado quando vi essa foto. A gente aqui em casa mesmo, a gente fez a arte, a arte, e a gente mandou. E assim, eu olho, eu adoro essa capa. Né? E a orelha desse livro aqui, quem escreveu foi o meu colega, também escritor, só que não publicado ainda, Hum. Raimundo Cortes. Né? Então, isso aí. Compadres literários, sim, Hanna, somos compadres literários. Eu sei que também Rita lê os seus textos, claro, deve ser assim em primeiro lugar, ela também, uma capacidade Lê, incrível, agora um né? detalhe, que eu preciso acrescentar, viu, Manuel? Ah, ah, Como ela tem uma certa resistência ainda à leitura do PDF, né? Ainda da aham, leitura do livro digital, ainda falta talvez esse apego a esse tipo de leitura, que não é fácil, na verdade, né? Então, eu faço o comunicado, digo, olha, eu estou enviando para a Manuel fazer uma leitura, que ele, apesar de não gostar muito do PDF ou do livro digital, mas ele tem uma leitura bem rápida. E aí comento com ela como é o livro, né? E ela vai me dando algumas dicas e depois ela pega os livros já impressos, né? E aí sim ela faz a leitura mais tranquila, com mais envolvimento uhum. e também passa as impressões, né? Que teve durante a história. Pois é. Vamos falar então dos novinhos, dos caçulas? Bom, Vamos? Eu começo? pode falar, Então eu vou falar. pode falar. Olha só, gente, uma coisa interessante com relação aos meus livros de contos que eu publiquei anteriormente, é que eles possuem muitos contos que eu considero contos juvenis. Eu não sei se porque, pelo fato de trabalhar com jovens, dando aula, se o fato de gostar de ler livros juvenis, gosto. Alguns desses contos eu considero contos juvenis. Tanto que se eu tirasse, fizesse uma seleção dos dois livros, eu acho que eu conseguiria fazer um livro infanto-juvenil de contos só com os contos que estão aqui. Mas isso é outra coisa. E eu pensei, por que não? Os romances juvenis, eles sofrem algum preconceito. Apesar de ser uma fatia aí muito grande do mercado, sofre preconceito da crítica. Você não vê críticos se debruçando sobre os livros infanto-juvenis e juvenis. Né? É considerado como uma coisa assim um pouco Uma abaixo, subliteratura. uma subliteratura. Né? Isso é muito triste, porque a gente está falando de um público que a gente quer que se torne leitor. Né? Então, assim, isso é muito, muito triste. Mas eu resolvi, pensei, falei, bom, essa vertente do juvenil ele é muito é, importante assim na minha vida de leitor, eu vou tentar escrever um texto um pouco mais longo, juvenil. Aí eu preciso fazer, como eu cheguei aqui ao ouça no volume máximo, eu preciso fazer rapidamente, fazer uma retrospectiva. Eu nasci em São Paulo, em 1975. Meus pais migraram para São Paulo em 1973. Eu nasci em 1975 e vivi em São Paulo até 1995. Né? 20 anos. Eu vou fazer 45 anos, então eu já tenho mais tempo
de Jiquié do que de São Paulo, mas os primeiros 20 anos da minha vida eu passei em São Paulo. E assim, o meu primeiro contato com histórias foi através da minha maravilhosa mãe, uma pessoa maravilhosa, que tem uma criatividade incrível e ela tem um dom de contar histórias. Então ela contava muitas histórias para mim, para minha irmã, para Daniela, que também é professora. E assim, e as histórias que ela contava eram as histórias da Bahia, do sertão. Então, todas essas histórias criaram em mim assim um espaço imaginário e esse espaço imaginário cresceu muito em mim, tanto que os meus dois primeiros livros eles se tratam do sertão por conta desse espaço imaginário que foi criado pelas histórias que minha mãe contava, né? E o sertão está muito presente ainda no meu imaginário. Mas uma coisa que me deixava um pouco assim pensativo era de como um filho de imigrantes vivia numa cidade como São Paulo, na periferia de São Paulo, e vivia essa dualidade. Em casa, a minha identidade era a identidade sertaneja, baiana. Então, a comida era assim. As conversas giravam em torno disso, as histórias eram as histórias do sertão. Só que, na rua, pelos meios de comunicação, na escola, vinha uma cultura completamente diversa. E eu fiquei meio perdido. A minha identidade, assim, era como se eu não tivesse uma identidade definida. Então, por exemplo, em casa eu ouvia as músicas que meu pai ouvia. E com os colegas, pela rádio, eu gostava de ouvir um outro tipo de música. Vinha um outro tipo de música para mim, que foi o rock, né? Que vem uma cultura completamente urbana, americanizada, e eu vivia nesses dois polos, certo? Quando eu resolvi escrever esse livro, eu pensei em retratar essa situação, né? Como um jovem de 14 anos buscava a sua identidade nesse limite. Como você colocou na orelha do livro, o entre-lugar, você colocou isso muito bem, é um entre-lugar. Então, o imaginário vinha o sertão, a realidade era a realidade urbana, né? Então, assim, falar em urbana, a Legião Urbana, ela tem um papel importante, esse grupo, né, tem um papel importante. A gente que viveu aquela época, né, Pedro? Os discos de vinil, as fitas cassete. Quem não sabe, eu tenho aqui. Quem não sabe o que é disco de vinil, tem muita gente aí que nem não sabe. Olha esse aqui, ó. Esse aqui é Mostra aí. da época, Bolachão. um bolachão, música para acampamentos da Legião Urbana. Então, assim, o livro fala sobre isso, sobre essa busca por uma identidade, né? Não é uma autoficção, não é uma autoficção. Pelo menos eu não vejo como uma autoficção. Por quê? O pano de fundo foi essa minha primeira vida, essa vida lá de juventude lá em São Paulo. Mas as histórias, os acontecimentos foram todos criados, inventados. Os personagens foram criados. Claro que minha família me inspirou na criação da família de Landré, que é o personagem principal, né? E eu até brinquei com minha irmã, porque na família temos o André, o irmão mais velho, o pai, a mãe, a dona Alzira, e a irmã, a irmã que eu tinha uma se transformou em duas, né? Porque era a figura mais complexa da minha família. Então, assim, essa inspiração, foi a inspiração. O pano de fundo foi a minha vida, a juventude, a adolescência vivida lá em São Paulo, né? Fala de preconceito, esse preconceito que existia. Estou me alongando, viu, Pedro? Olha aí o reloginho aí, viu?
Faz assim, ó, na hora que terminar, você faz assim que eu paro. Ah, eu não sei se essa questão do preconceito contra nordestinos, se ainda é muito forte, mas 25 anos atrás era muito forte. E existia até um dizer lá em São Paulo, assim, quando alguém fazia alguma bobagem, alguma asneira, falavam que a pessoa fez uma baianada. E quando a pessoa fazia alguma idiotice, chamava de baiano. E isso me revoltava muito, né? Isso era, Mesmo que o sujeito não fosse baiano, né? mesmo se o sujeito não fosse baiano. Eu não sei se isso continua, mas aquilo me machucava muito, porque a riqueza do que eu tinha em casa, né, de histórias relativas à Bahia e tudo mais, era uma coisa muito grande. Então, assim, o livro fala disso também. Só que, como você mesmo disse quando você começou a ler o livro não se concentra nisso. O livro é um livro de turma. É um livro que fala sobre aventuras da juventude, é um livro que tenta ser divertido, que tenta ter muita ação, muitas situações engraçadas, se passa numa escola também de periferia, num bairro de periferia, o contato com os amigos, com a turma que vai se formando, né, em torno do André. E, assim, em termos de estrutura, eu quis fazer um livro de mais ou menos, não, um livro não muito longo, uma novela, né? E também não um conto. Os editores de literatura juvenil, eles têm um número, na verdade, dois números mágicos, entre 80 mil e 100 mil caracteres. Então eu fiz assim um livro de 100 mil caracteres, com capítulos curtos, com ação. Pelo menos foi essa a minha intenção, né? De que não deixe o leitor entediado, mas que também provoque, traga algumas reflexões, principalmente quanto à identidade. Eu acho que é isso. Sim. Cara, claro, para fazer a orelha do seu livro, eu fiz a leitura, né, primeiro. Assim, a leitura, pode ficar despreocupado, ela prende o leitor do início até o fim. É um livro muito bonito de se ouvir, né? Você pode, inclusive, ler em voz alta, que vai ouvir mesmo no volume máximo. E essa história, a história criada por você, é uma história ao mesmo tempo de aventura juvenil, uma história de emoção, de dilemas dessa fase, né? Que é uma fase complicada de se viver, a fase da adolescência. E aí você traz essa ambientação, esse contato do André, o contato interno dentro de casa e esse contato externo com o mundo, e, e o André tentando justamente se estabelecer, né? Se encontrar nesses dois universos. Por isso que eu coloquei lá, né? Ele é um entrelugar voltado para a sua própria vida, enquanto adolescente, em casa, no mundo, e é esse entrelugar também voltado para as referências e a tentativa de construção de identidade do André paulista, por nascimento, e do André com a herança cultural trazida pelos pais do Nordeste, né? Então, por isso que ele está nesse entrelugar Muito bem. do Homer Baba, né? Ele É, traz esse... o texto de orelha é tão bom que, quando eu li, eu fiquei com vontade de ler o livro de novo, voltei e li o livro de novo. O livro é ótimo. E o Lembrar, seu? Manuel, vou mostrar aqui. Então, aqui, né, lembrando Hum, do nosso. Aqui o seu, né? Já está aqui comigo, olha, aqui autografado, né? Está aqui autografado. meu também, meu também. Tenho aqui no seu, tem a minha escrita, que é a orelha, que eu fiz para o seu livro, e no meu livro, que é o Quando Nos Observam, tem também a sua escrita, que é a orelha, que faz a abertura aqui do Quando Nos Observam. Lembrar de parabenizar a nossa editora, né, a Penalux, pelo trabalho muito bem feito que eles realizaram. Quem puder, né, depois pegar, comprar o livro, adquirir,
vai notar a perfeição do trabalho de capa, trabalho de editoração, miolo, diagramação, qualidade do material que é usado. Então, a editora Penalux a gente recomenda. Sem E contar, né, que o que é mais importante é uma editora humanizada, eles entendem, eles são autores também, eles entendem do que eles estão falando e fazendo. A editora Penalux realmente foi uma surpresa, porque assim, eu não conhecia, mas assim, é uma editora sensacional, sensacional. Wilson e Tonho estão de parabéns. humanizado e com a receptividade assim Gentileza, muito né? boa, muita gentileza, um trato muito importante com com os autores iniciantes ou os autores independentes, né? A gente não pode ser mais considerado iniciante, mas somos autores independentes que estamos aí procurando um espaço nisso tudo. E a editora Penalux ela faz com que esses autores, com os seus trabalhos, consigam uma evidência por meio de um trabalho excelente. Bem, voltando aqui à apresentação do livro, então, quando nos observam, vou contar um pouquinho como você fez a trajetória, né? Inicial do seu, é preciso também que eu faça do meu, para que o público entenda como é que esses livros surgem na cabeça desses caras, né? E os caras começam a escrever essas histórias aí. Bem, tudo tem um estalo, tudo começa de algum ponto específico. Esse livro que eu estou lançando agora, ele começa de um ponto de observação, de uma conversa de um aluno meu, o José Carlos, né? Não sei se ele já entrou aí, ele disse que iria entrar. Eu convidei porque fazia questão mesmo da presença dele. Ele estava um dia, eu cheguei em sala de aula, à noite, ele é um cara assim, com quase 50 anos, numa turma de EJA, né? São turmas assim, que eu gosto muito de dar aula, são adultos que a gente tem uma empatia muito grande, porque além de conversarmos sobre conteúdos específicos de disciplina, de matéria, né? Português e leitura e compreensão, nós conversamos também sobre conteúdos de vida. E um dia, em uma dessas noites que eu entrei em sala, o José Carlos estava lá conversando com um grupo de alunos, um grupo de colegas. Enquanto eu arrumava, preparava data show e notebook para começar a aula, eu ia ouvindo, né, a conversa deles. E o José Carlos estava justamente falando sobre alguns episódios da ala psiquiátrica, né? Eu estava ouvindo algumas histórias e comecei a me interessar. Achei as histórias assim, super interessantes, histórias assim, peculiares, né? E, acima de tudo, histórias com um tom, uma atmosfera humana ou de carência de humanidade muito grande. E eu deixei que eles falassem enquanto eu arrumava tudo, eu fiz a arrumação da aparelhagem e perguntei, né, vocês estão conversando exatamente mesmo sobre o quê, né? Aí ele falou, não, professor, eu sou o vigilante da ala psiquiátrica do hospital. Eu falei, rapaz, mas que coisa interessante. Aí eu falei com ele, olha, eu ouvi alguma parte da sua conversa e eu gostaria depois de marcar uma entrevista com você. Né? Para não atrapalhar o andamento da aula, eu marco a entrevista com você, trago o celular, eu gravo, a gente conversa assim livremente, bate um papo. Ele falou, ótimo, professor, é só marcar o dia que eu venho. E eu marquei no turno oposto, ele compareceu e disso eu tenho assim mais de 2 horas e meia de gravação. Está lá o áudio, 2 horas e meia de gravação, ele contando o dia a dia, né? Como é essa ala psiquiátrica, como é o cotidiano dessas pessoas, né? Dos familiares, a questão da medicação e tudo mais. E aproveitei, falei, olha, Zé Carlos, eu quero fazer uma visita a essa ala psiquiátrica. E fui e fiz, né? Fiz lá umas 2 visitas, passei tardes, assim, a tarde inteira, no horário de visita.
anotando, observando, conversando também com os pacientes, tal. Mas assim, e aí depois disso, eu agradeci, tinha lá todas as minhas anotações na agenda, e essas 2 horas e meia de gravação. E aí eu falei assim, olha, aí expliquei para ele, né? Ó, a ideia não é um documentário, né? Eu vou construir ficção. Isso tudo que eu vim observar, e tudo que eu anotei, tudo que eu gravei, é apenas uma referência. Disso, eu vou partir para o mundo ficcional. E tudo vai ser dentro da criação literária. Aí ele falou, tudo bem, professor, quando tiver pronto, eu mando. Eu já enviei o livro para ele. Ele começou a ler, se empolgou, ele disse que algumas coisas ali ele se via lembrando e tal. Mas, assim, essa é a ideia, né? Então, teve essa gravação, essas anotações, essa visita minha ao local, né? Só para ver a ambientação mesmo, a atmosfera da coisa. E que, como você muitas vezes sai de lá angustiado, meio perturbado e modificado pela aquela realidade que se apresenta ali. E aí, diante de tudo isso, com esse material em mãos e todo esse espírito, né, de angústia e meio de perturbação mesmo, diante do quadro, é que eu fui criando o livro. Então, do que se trata, né? Então, é a história do Gregório, que ele retorna à casa do pai, depois de 13 anos de ausência. Gregório sai viajando pelo Brasil, ele é um cara sem amarras, né? Não tem endereço fixo, não tem emprego fixo, não tem família, não tem filho, não tem mulher, não é casado, tal. E ele é um cara que sai viajando e depois de 13 anos, ele coincidentemente está trabalhando próximo à cidade natal, a casa do pai, e por um desentendimento, ele é despedido. E ele fala, não, acho que agora é a hora de voltar à casa do meu pai. E ele retorna à casa do pai dele e, quando ele chega à casa do pai, o pai já havia arranjado um emprego para ele de vigilante do hospital. E ele começa, de fato, como vigilante da central, né, da parte central da segurança do hospital. Depois ele é transferido a um incidente e ele é transferido para a ala psiquiátrica. Então ele não foi direto para lá. Ele entra com uma surpresa para ser vigilante da ala psiquiátrica. Quando ele começa a participar como, né, um integrante ativo, um trabalhador da ala psiquiátrica, ele começa a sofrer algumas consequências desse lugar, não é? Ele desenvolve insônia, ele começa a ficar meio perturbado com os acontecimentos que existem na Alameda, que o livro se divide nessas duas partes, né? A Alameda, onde é a casa do pai, que é uma Alameda também meio que estranha, para a gente dizer o mínimo, e a ala psiquiátrica, o dia a dia da ala psiquiátrica. E ele é Gregório, que significa o vigilante, o alerta, né? O acordado. Então, aquele que precisa vigiar, que vigia. Então, ele vai para essa ala com essa função, e essa função faz com que ele se torne esse sujeito modificado pela ala psiquiátrica. Em uma entrevista a um escritor carioca, o Fernando Souza, eu falo justamente assim, eu não sei se o surto psicótico de Gregório, ele aparece ou ele se acentua, né? Quando ele começa a participar da ala psiquiátrica. Provavelmente se acentua. Ele acorda aquilo que estava talvez um pouco adormecido. Bem, e por que do título, né? Quando nos observa. Então tem esse lance do próprio personagem principal, né? Do próprio personagem central, ser um vigilante. Ele vigia atentamente, ele espera pelo inesperado, né? Pelo imponderável dentro da ala, ele tem que estar sempre muito atento. Isso começa a causar nele a insônia. E ele começa também a observar, passa o panorama ele observando o cotidiano da Alameda, em que ele reside. E a observação alas, também né? da própria. As alas, né? Alameda.
Ala Pimenta. Tenha medo. Tenha medo que a coisa é louca. E aí ele começa a observar também o cotidiano da cidade. E, além disso, tem um elemento estético, né? Um elemento formal estético no livro, que é o narrador em segunda pessoa. Isso, Então, esse interessantíssimo. narrador em segunda pessoa é essa voz externa que fala diretamente com o protagonista, fala diretamente com o personagem central. No entanto, essa voz externa, ela nunca tem uma resposta, porque o personagem central não ouve. A voz externa, que é a do narrador em segunda pessoa, conversa com o personagem central, mas esse personagem central não ouve. Ele não pode ouvir mesmo, né? Que essa voz externa não é de dentro do livro, não faz parte da história. E essa voz, mas a ideia é que essa voz está sempre observando atentamente esse personagem central. E o uso do verbo no imperativo, né? As indicações, faça isso, faça aquilo. Ó, tome cuidado, veja bem. E cria esse ambiente, cria esse aspecto de que o personagem central está constantemente sendo observado de fora, sendo vigiado. Então, o Gregório é aquele que vigia e, ao mesmo tempo, é vigiado. E aí tem todas as peripécias, né, com os personagens da ala psiquiátrica, que são esses pacientes, são os internos. Só que a ala psiquiátrica ela tem um detalhe interessante, né? Na ala psiquiátrica não há uma internação prolongada, existe um prazo curto. Ali a ideia é resolver o surto psicótico e liberar o paciente, né? Dentro da nova política da psiquiatria. Então, você resolve o surto psicótico e libera o paciente sai calmo, medicado, e vai se tratar e continuar usando algum tipo de remédio, se for o caso, em casa, não fica mais internado. A ala psiquiátrica hoje, dentro dos hospitais, servem para isso. E aí tem só para concluir, né, para não me estender mais, tem a figura, além dele, Gregório, tem duas figuras assim que chamam muita atenção, que é o pai do Gregório, que não tem nome, né? É o pai. É o pai. Ele, quando volta, o irmão mais velho está desaparecido, desses desaparecimentos que ninguém sabe por quê, está desaparecido. E, além do pai, tem a figura emblemática. Vai falar dela? Assim, vai falar dela? Vai falar fala dela? Não, fala, não fala dela. Não? Fala, Não, fala. Vara, né? Fala. Esse animal de estimação do pai, que também chega assim na porta de casa, ele manda entrar, né? Não sabe também de onde veio nem para onde vai. E essa capivara, ela serve alguns momentos do livro, ela serve como um alter ego, né? Do Gregório, mas também serve como um elemento de predição, né? Então parece que ela está sempre ali anunciando, há uma premonição, uma predição de alguma coisa que pode acontecer. E, de fato, essas coisas acontecem. E ela está constantemente também, sempre observando, com olhar fixo, não no pai, né? Que é o dono, aquele que acolheu este animal em casa, mas ela está constantemente observando o personagem central, que é o Gregório, né? Então Estão comentando aí que você está dando spoiler do livro. Não, mas aí é só para criar a curiosidade, né? Para ir ver como é de fato esse capivara. Né? Pedro, eu queria lembrar as pessoas que elas podem acessar a página da Penalux na internet e lá você, na parte vitrine, você vai poder ler o primeiro capítulo. Pelo menos o meu tem o primeiro capítulo, né? E aí você já tem uma ideia do livro em si, né? Eu sei que o primeiro capítulo não diz muita coisa, mas se você quiser já ter esse, né? Tá lá no site da Penalux. Melhor comprar o livro. Com relação à questão do narrador, viu, Pedro? Narrar em segunda pessoa não é uma tarefa fácil e não é tão comum assim, né? O meu narrador, aqui o narrador do Ouça, eu já chamo ele de Ouça,
ouço no volume máximo, eu já chamo de ouço. Nossa, tá Ele nítido. alterna entre o André adulto e o Sim. André adolescente. E eu fiz questão de que isso acontecesse, porque para dar as duas medidas, a comparação, a referência dos tempos atuais, a questão da tecnologia, né? E mostrar aqueles detalhes lá do final dos anos 80, começo dos anos 90, que a gente viveu de forma tão intensa. Então, assim, eu quis trabalhar essa questão do narrador, que ele flutua entre o André adulto e o André adolescente. O livro é narrado em primeira pessoa. Como foi essa questão do narrador aí para você? Essa questão, e por que você escolheu a narração em segunda pessoa? Não, essas duas escolhas foram propositais mesmo para combinar com a ideia do livro, né? Quais são essas duas escolhas? O nome do personagem principal, personagem central, que é Gregório, né? Então, eu procurando um nome que tivesse uma etimologia com relação à história do livro, e Gregório significa de fato isso, né? O acordado, o vigilante. Uhum. E a ideia do narrador em segunda pessoa, que foi isso que eu falei, né? Essa voz externa que também observa o Uhum. personagem Uhum. central, mas não conversa com ele, mas não recebe resposta. É como se fosse uma voz vigilante, ali indicando o que ele deve fazer, né? Que se diferencia um tanto de uma maneira significativa, se diferencia de uma maneira importante do narrador em terceira pessoa, que o narrador em terceira pessoa, mesmo que seja onisciente, ele não tem esse comunicado direto, Uhum. né? Essa comunicação direta com o personagem central. O narrador em segunda pessoa, não, ele existe para isso, para É falar verdade. diretamente com o personagem central. Por isso que dá a escolha, tanto desse narrador em segunda pessoa, quanto o nome de Gregório, né? Então, agradecer o pessoal que está entrando, dando Viviane, obras, a colega Celiane, obrigado, e os demais amigos que estão vários aí, né? colegas, vários amigos, Ah, inclusive. parabéns, né? Parabéns. A gente vai deixar algum espaço, eu não sei nem quanto tempo falta, né? Mas a Faltam gente 16 minutos. já Rogério, Gregório e André são figuras legais. Você vai gostar de Moído também, viu? Que é o personagem metaleiro aqui do Ouça. E a gente Agora é um vai deixar algumas personagem. perguntas, se alguém quiser, né? Fazer. Isso, né? Se o pessoal quiser lançar alguma pergunta, esse tempo é justamente para isso, né? Nós estamos aqui à disposição para esclarecer qualquer coisa referente aos livros, né? Assim, alguns livros, eles foram importantes na construção do Ouça, né? Faltam 10 minutos só, já está acabando. A Tá Ana está bom? acompanhando aí. Certo. Esse livro aqui, gente, é um livro de turma. Os livros de turma, e em Ouça nós temos uma turma, né? Uma tribo que vai se formando em torno de André. Então, assim, esse livro aqui fez a alegria de muitas pessoas da nossa idade, né? Lá na adolescência, A Droga da Pedro Obediência Bandeira, do Pedro André, Os Caras e tal. E esse livro que é grande, maravilhoso, grande gente, foi um nome, livro. né? Hum? Um grande Diga? nome referencial da literatura juvenil. Escreve Exatamente. excelente, E a gente não vê excelentemente muitos, a bem. gente não vê estudos sobre Pedro Bandeira, né? E esse livro aqui Isso. é uma coisa maravilhosa, gente. Olha, é um livro de turma também. Os Meninos da Rua Paulo, né? Né? É do húngaro Ferenc Molnár, não sei se é assim exatamente que se pronuncia, mas é um livro que foi escrito em 1907 e a história se passa em 1883, nas Uhum. ruas de Budapeste. É um livro sensacional, gente. E é um livro para qualquer adolescente de qualquer época, um clássico. E assim, por isso que eu não me preocupei em levar a minha história, a história do Ouça, lá para o ano de 1990. Porque fala sobre questões que são perenes, que são Sim. eternas aí na vida dos adolescentes, né? Dos adolescentes e jovens. Inclusive, só uma coisinha enquanto o pessoal não faz pergunta, é,
O Ira, aquela banda de rock nacional, tem um disco, Os Meninos da Rua Paulo, e acho que uma das minhas músicas favoritas da Legião Urbana, Andréa Doria, foi feita inspirada neste livro aqui. Então, assim, né, tem tudo a ver aí com a história. Ó, agradecer, né, a presença aí, o pessoal que está entrando. Então, está aqui Edel Vitor, Viviane Almeida, Hélio Barbosa, professor Rogério, É o Felipe professor Porto, Hélio. Um abraço, Márcio Neri e o Tonho França, né, da nosso Tonho. editor, um dos nossos editores da editora Penalux, né? Tonho França. Muito obrigado pela presença de todos vocês, né? E aos Muito obrigado. demais que vão entrando, que não vai vendo, e agradecer bastante o apoio, né, a força. Escrever, eu sempre falo, né, escrever e publicar no Brasil são atitudes rebeldes, né? E Rebelde. escrever e publicar literatura, aí o cara é um insurrecto total, né? É um insurrecto irremediável. E por isso que a Penalux e as outras editoras independentes, elas são tão importantes, né? É importante. Tão importantes, É assim. isso. Ó, De- só para não quebrar, aí você deu umas dicas, umas. hum. Rita chegou aqui para uma pergunta. O professor Rogério perguntou, né? Não há um lugar para lançamento em Jequié? Bem, esse lançamento presencial, a gente só depende do fim da pandemia. Acontecendo esse final da pandemia, tendo vacina, todo mundo sendo liberado a sair às ruas, inclusive sem máscara, nós pretendemos, né, realizar um lançamento. Mas até então, infelizmente, não há como, né? A gente prefere não criar esse ambiente, justamente respeitando as normas, os protocolos, para que não haja nenhum tipo de aglomeração, né? Mas, assim, todo mundo que quiser falar com a gente, comprar o livro, adquirir o livro, é só falar pelo Face, né? Inbox, ou então falar aqui no direct do Instagram, mandar mensagem pelo WhatsApp, mandar e-mail. Então, a gente está assim à disposição. Olha, tem uma Mas agora, tem uma pergunta aqui muito boa. Eu não estou conseguindo ler o nome da pessoa direito, mas gostaria de saber dos dois autores quais são os escritores de maior referência para vocês e se há marcas dessas influências nas obras que a gente acabou de apresentar. E aí, Pedro? Certo. Deixa eu ver. Há, sim, escritores que são, assim, referências, né? Todo bom escritor precisa ser, primeiro, bom leitor, né? Precisa ter esse hábito contínuo, construir essa história, esse histórico de leitura. É tanto que eu só vim me sentir maduro e preparado para escrever, atuar com uma autoria, depois dos 40 anos, né? Eu falei assim, não, agora eu posso escrever, tenho uma segurança maior. Por quê? Porque durante o período anterior eu estava justamente na figura de leitor, me ambientando com as obras da literatura nacional e internacional. Bem, eu indicaria, tem uma influência muito grande em mim, que a primeira seria o próprio Raduan, não é? Com aquela linguagem extraordinária. Lavoura Arcaica, maravilhoso. E faz parte, assim, do meu histórico, tanto de leitor quanto de escritor. Então, é um livro, assim, que eu sempre falo para as pessoas que se um navio tivesse todas as obras nacionais e internacionais, e eu só pudesse salvar um, eu acho que eu correria e pegaria o Lavoura Arcaica. E guardaria para mim. Uma boa escolha, viu? É uma influência mesmo, né? Não quer dizer... aí, a partir dessa influência, dessa referência, você vai construindo a sua própria voz literária, né? Você vai encontrando o seu jeito de escrever e o seu jeito de falar as coisas. Mas existe, sim, o Raduan Nassar. E, assim, outra referência nacional, agora nos contos, né?
seria um autor chamado Antônio Carlos Viana. Excelente. Conhece muito bem, inclusive esse livro... Eu né, te apresentei, viu? Eu te apresentei. Agora, esse livro, Cine Privé, foi você que me apresentou. E assim, a confecção, os contos, a atmosfera passada dentro das histórias, é um conto, é um livro e um autor que me influencia nessa composição, que é a composição de contos, né? Então tem o Raduan e tem o Antônio Carlos Viana. Assim. É. E você, Manuel? São influências. Assim, para contos, o Cortázar assim, é algo sensacional. E eu me considero um contista. Eu me considero contista e assim a referência é o Cortázar. Né? Agora sim, eu trago outras referências também, viu? A música me traz 4 minutinhos, viu, Pedro? A gente já vai se despedir. A música me traz muitas referências também, né? E tantos e tantos e tantos escritores, né? Eu tenho um escritor que eu gostaria de falar, porque assim, eu acho que falta na literatura brasileira mostrar a classe operária. Quando a classe operária é mostrada, é sempre com algum tipo né, fica aquela coisa marcada, estigmatizada. Né? Eu acho que falta... Hã? Diga? Tem um ranço, né? Um ranço. Parece e acho que está faltando autores. Assim. Eu também quis mostrar isso aqui, gente. Um livro que fala de um jovem filho de imigrantes nordestinos, morador de periferia, de trabalhadores, pessoas comuns. Eu acho que falta um pouco disso. Eu tenho um autor que eu gosto muito e que ele fazia isso, que é um autor que já deixaram de lado, ele está assim, esquecido na literatura brasileira, que é o Oswaldo França Júnior, um mineiro, escreveu Jorge, um brasileiro, que talvez por isso, né, virou série de filme e o pessoal não liga muito. Mas ele fala sobre, olha só o personagem, é um caminhoneiro, e esse outro livro que eu adoro chama O Homem de Macacão. Como o próprio nome indica, o personagem principal é um mecânico. Então, assim, são autores que me influenciaram nisso também, a representação dessa parcela da população brasileira que é esquecida na literatura. Geralmente essas figuras eu trago muito nos contos, jogo muito nas histórias dos contos, né? Uhum. Essa figura do operário, do mecânico, do motorista de ônibus, essas figuras eu jogo muito nos contos, né? Pedro, 2 minutos. Então, assim, já passou rápido. 2 minutos só. Fazer Passa rápido. Eu queria avisar vocês que no sábado, às 5 horas da tarde, nós teremos uma live no canal do YouTube do IFBA. Nós somos convidados, agradecemos muito ao pessoal do IFBA, né? E nós teremos essa live sábado, se você quiser falar um pouquinho sobre isso, e agradecer a todos, aos colegas, aos amigos, aos parentes, aos alunos, ex-alunos, a todos que estiveram aqui conosco essa noite. Lembrando que sábado é o dia do escritor, né? 25. Sábado é o dia do escritor. 25, dia do escritor, estaremos nessa live do IFBA com a professora Adriana Abreu também como convidada, e os mediadores, a professora Elane Nardotto, Gisele, né, as professoras do IFBA como as mediadoras. 5 horas da tarde, participem. E aí fazer os agradecimentos finais, agradecer, né, mais uma vez aos amigos, aos companheiros de colégio, aos colegas de profissão, aos colegas de escrita, e aos familiares, né? Aos familiares daqui de Jiquié, aos familiares de Salvador. Um abraço a todos. Nilza pede outra live para só responder a perguntas. Tá muito bom, Nilza, vamos pensar. Vou falar disso com o Manuel. Temos muito o que falar. Geralmente o tempo é curto, mas a gente pode fazer sim, marcar, arquitetar em uma nova live, só para ficar assim aberta, né? Para responder. E acabou, Pedro.